Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o último texto deste livro aqui, Morfologia do Conto, do Vladimir Prop. Só que este último texto não é do Vladimir, né? Eu falei para vocês. Aqui é uma espécie de pós-fácil em que um outro autor comenta o impacto da obra do Prop, né? Impacto em outros autores a partir dessa obra, o que fizeram, como aproveitaram, como criticaram, enfim. Enfim, como a comunidade acadêmica, a partir dessa obra, se desenvolveu. Claro que sobre o assunto não poderia ser diferente. Então, aqui nós temos o estudo estrutural e tipologia do conto, por E. Meletinsky. Não sei se é assim que se pronuncia. E aí, no primeiro parágrafo, olhem só o que ele fala. O livro de Vladimir Prop, A Morfologia do Conto, foi publicado em 1928. Esse estudo se adiantava em muitos aspectos aos trabalhos de seu tempo, mas não se captou verdadeiramente o alcance do descobrimento científico de Prop até o momento em que se introduziram em linguística e etnologia os métodos de análise estrutural. Então, até o estruturalismo, é isso que ele está dizendo, até o estruturalismo, o Prop não era tão valorizado assim. Então, com o advento do estruturalismo, né, como um campo de estudos aí da linguística, aí retomaram a obra de Prop e, a partir dela, desenvolveram várias teorias. E aí ele cita alguns aqui, eu vou destacar apenas alguns, tá? Mas aí o que ele fala ainda, antes de citar os outros autores, ó. Antes de Prop, imperavam concepções atomistas. O motivo ou bem o argumento em seu conjunto eram considerados como narrativas não possíveis de serem descompostas, né? E aí o próprio faz isso. Bom, o próprio Prop sabia do ineditismo do seu método, da sua pesquisa, né? Porque ele critica, logo no comecinho ele faz aquele estado da arte, né? Aquele estudo sobre o que havia e aponta o que ainda faltava e aí apresenta a sua pesquisa com base nisso. E aqui ele apresenta um resumo da obra de Prop, né? Dá uma resumida em tudo. E aí ele fala das 31 funções, os 7 papéis, as esferas de ação e os modelos estruturais das definições de conto e tal. Precisamente, o que permitiu a Prop passar do atomismo ao estruturalismo foi a rejeição de fazer um estudo das motivações em vez das funções. O próprio mesmo disse isso, né? Então, em vez de ficar estudando por que agiam como agiam, as personalidades agiam como agiam, ele já analisou a questão de uma outra forma, né? E aí ele fala, da perspectiva da aproximação estrutural, o descobrimento que realiza Prop do caráter binário da maioria das funções, e aí ele dá exemplo, né? Carência, preparação da carência, proibição e tal, tem uma importância excepcional. Porque, vamos nos lembrar, ele falava, os contos normalmente têm 31 funções. Mas aí, cada função, ele apresentava outras possibilidades. Então, se no conto não tem essa passagem, vai ter outra parecida com essa. Ele apresentava possibilidades, de maneira que nada ficava fora. Aí ele fala que o livro do Prop abre grandes perspectivas em análise do conto em geral e da arte narrativa. E se adiantou bastante nas investigações estruturais e tipológicas realizadas no Ocidente. Então, percebam o impacto. Ele foi fundamental para o estruturalismo. E aqui, ele faz comparação de Prop com outros autores. Eu vou citar os maiores que ele comenta. Ele compara Prop com Lévi-Strauss, Prop com o conto, Lévi-Strauss com o estudo do mito. Por vários momentos eu apresentei algum paralelo ali entre Prop, o que ele estava dizendo, e a questão mitológica, porque, como eu falei para vocês logo no começo, os estudos do Prop podem ser aplicados em ficção de modo geral. Aí ele fala assim, Prop, na sua pesquisa sobre a especificidade genérica do conto maravilhoso, né, conto folclórico, examina sobre tudo o relato, né, a narrativa, analisa o desenvolvimento cronológico e, portanto, a sintagmática, para esclarecer a significação, o significado de cada sintagma no interior de um argumento determinado. Ele fala assim, ao modelo estrutural de Lévi-Strauss
Não é pertinente a distinção histórica entre o mito e o conto. Não se tem um caráter de princípio. Aí ele fala, o artigo de Lévi-Strauss sobre a morfologia do conto, do próprio, né, o Lévi-Strauss fez um artigo, inclui um juízo geral muito favorável sobre a obra de Propp e, além disso, uma série de pontuações críticas e propostas construtivas. Aí ele fala assim, ó, ele parece ao Strauss, o cientista russo isola a forma de seu conteúdo, o conto do mito, ou esquece o contexto etnográfico e se esforça por construir uma gramática sem léxico, esquecendo que o folclore, considerado como fenômeno específico, distinto dos demais fenômenos na linguagem, é o mesmo que as palavras de palavras. Ele elogiou, mas também criticou, né, o Lévi-Strauss. E aí um outro grande linguista, que eu já até estudei bastante, é o Greimmar, que é um francês, se não me engano. Na sua semântica estrutural, né, então é um estruturalista francês. O Greimmar é muito conhecido pela semiótica das paixões. Eu fiz um curso sobre ele, semiótica das paixões. O Greimmar se esforça por sintetizar a metodologia de Propp e de Lévi-Strauss, quer dizer, o estudo sintagmático e paradigmático, realizando um tratamento dos esquemas de Propp com a ajuda dos meios que lhe aportam a lógica e a semântica contemporânea. Então ele aproveitou lá os estudos, fez a adaptação do Propp, e aqui tem vários cálculos, várias coisas. Ele fala assim, ó, o Greimmar não chega a se aprofundar a lógica da teoria do Propp e a conseguir a própria harmonia lógica, mas que o preço de uma série de reajustes evidentes tintados de uma certa escolástica. Isso poderia explicar-se por o fato de Greimmar se ocupou... isso se explica porque o Greimmar se ocupou muito pouco de textos folclóricos. Aí ele fala de vários outros que, a partir do próprio Lévi-Strauss, foram desenvolvendo suas teorias, adaptando uma coisa de um, outra coisa de outro, né? Porque um fala de conto folclórico, que é o próprio, e o Lévi-Strauss fala de mito. E aí quem trabalha nessa área, então, são dois autores com bons estudos sobre essas questões. Bom, ele fala de vários outros, eu nem vou citar todos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. E eu acho que nem vai ajudar muito. Eu só vou ler o que ele fala por último aqui. O último parágrafo. Você pode dizer que a morfologia do conto abriu uma via completamente nova no estudo do folclore narrativo. Apesar dos 40 anos que se hão passado desde a primeira edição deste livro, a morfologia do conto segue sendo a obra fundamental do gênero, que o tempo não há logrado eclipsar, né? O tempo não apagou, não encobriu e tal. Fiz questão de apresentar um vídeo só com esse pós-fácil para vocês perceberem o impacto dessa obra, a importância dessa obra no estudo narrativo de contos folclóricos, contos, enfim. Eu acho, como eu falei, eu acho que ele pode se aplicar até à ficção de modo geral. Então, ele foi um prato cheio para estruturalistas russos depois dele, franceses sobretudo, né? O estruturalismo francês, que é bem famoso. Eu acho que hoje a gente não tem nem condições de alcançar, de imaginar o impacto, porque hoje a área já é bem mais desenvolvida e a gente já leu, né, quem estuda a área, já leu bastante coisa a respeito. De modo que a gente já nasceu no contexto em que o que ele fala aqui não é novidade. Então fica difícil até de fazer um exercício para tentar entender como essa obra impactou. Mas se estão dizendo que impactou, eu acredito. Impactou muito e ela é útil até hoje, como a gente pôde observar. E diga o que vocês acharam dessa obra, se ficaram interessados em ler. Eu acho que essa obra, ela interessa para além dos pesquisadores da área, né, estruturalistas, quem analisa texto e tal, ela interessa muito também, ela pode ser muito interessante para quem produz texto literário. Ajuda muito a pensar a ficção, sabe, a composição da ficção. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.